Benção, benção, benção. Ok? Jesus está orando por mim, por nós, por cada um de nós, certo? Jesus ele dá um destaque dizendo que ele está orando por um grupo específico de pessoas, você percebeu? Por aqueles que pela tua palavra hão de crer em... Irmãos, no Brasil a gente tem uma característica. O povo brasileiro, ele não tem falta de fé. Sabe o que ele tem? Excesso de fé. O povo brasileiro, ele não carece de fé. Ele tem fé demais. O que você falar para o brasileiro, ele acredita. É por isso que tem tanta religião no Brasil, e é por isso que o pessoal aceita fazer cada coisa absurda. Por quê? Porque acredita em tudo que se fala. Já contei várias vezes para vocês que eu tinha uma vizinha lá que na porta dela tinha um espelhinho hindu. Quando você abria a porta da casa dela, atrás da porta tinha um copo de sal, um copo de água. No móvel tinha um elefante do budismo assim, que fica com o traseiro virado para a porta, né? E no quadro uma imagem lá de Maria. Rapaz, para todos os lados ela tirava, entendeu? O brasileiro não tem falta de fé, o brasileiro tem excesso de fé. Você percebe que Jesus ora por um grupo específico que não tem excesso de fé? O texto começa dizendo que ele está orando por aqueles que hão de crer pela palavra. Nada mais é daquilo que a gente chama de Bíblia. Certo? Não é pessoas que creem num Deus criado pela sua própria cabeça. É num Deus que decidiu se revelar através da palavra. É nesse Deus aqui que cremos. É nesse Deus aqui que cremos. Jesus faz a oração por esse povo. Por aqueles que creem em Deus, porque acreditam na sua palavra. Na sua palavra. Não é o que você acha sobre Deus, não é o que você ouviu falar sobre Deus. É quem Deus se revelou pela sua palavra. Jesus está orando por eles. Aí vem a pergunta: você faz parte desse grupo? Quem faz parte desse grupo faz parte dessa oração. Então a convicção de dizer Jesus orou por mim é se você realmente crê em Deus segundo a sua palavra, e não de uma forma geral, sabe? Porque brasileiro de forma geral acredita em tudo, mas são poucos aqueles que acreditam na palavra de Deus como verdade. Jesus continua, verso 21, leia aí comigo na sua Bíblia. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu... Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus, ele tinha uma preocupação. A preocupação de Jesus vai se repetir várias vezes nesse trecho. Ele não queria que os seus discípulos se separassem uns dos outros. Jesus está preocupado com a unidade da sua família, que nós chamamos de igreja. Uma família em que todos são irmãos, porque temos um mesmo Pai, que é Deus. É por isso que dentro da oração, Jesus chama Deus de Pai. No verso 21 ele diz: como tu, ó Pai. Jesus se preocupa com a união da sua família de fé. É extraordinário isso, não é? Quantas vezes você orou a Deus preocupado com a união da sua família de fé?
não é uma oração muito comum nossa, mas é a oração final de Cristo pelos seus discípulos, e a maior preocupação dele é essa. Quando Jesus orou por você, ele pediu a Deus: mantenha o Rafael unido à minha igreja, mantenha o Rafael unido à minha família, mantenha o Rafael como um só, como se ele fosse um só, com cada um aqui. Era essa a preocupação de Jesus, que nós fôssemos um. Mas esse um não é de qualquer jeito. Quando Jesus faz uma comparação, ele diz assim: para que todos sejam um, versículo 21, ele diz: como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um. Não é um qualquer, é um no mesmo nível de intimidade que Deus e Jesus têm. A unidade de Cristo com o seu Filho é perfeita. É exatamente essa expressão do verso 23 que diz: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Irmãos, a nossa união, a nossa proximidade deve ser tal que é comparável à união de Deus na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, ele tem isso como preocupação maior. Existe um motivo, um porquê disso, a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu quero que você saiba que o milagre que Deus faz em nos reunir como igreja sua é algo que precisa ser buscado, orado e incentivado em todas as esferas de relacionamento, porque essa era a vontade de Jesus, essa era a oração de Jesus por nós. Isso era o que estava afetando o coração de Cristo naquele momento. Isso é o que tem afetado o seu coração? Fala para mim, fala para mim. Enquanto eu estava falando, Jesus orou por você, ele lembrou de você, ele estava preocupado com você e tal, seu coração já estava ficando quentinho, né? E dizendo assim: puxa, Deus sabe da minha dor e da minha aflição. Olha, ele sabe mesmo, ele se preocupa de verdade, mas ele se preocupa muito mais com que você seja um, como família dele. A gente vai ver daqui a pouco que é um com ele, uns com os outros. Amém? Preocupação de Jesus quando orou por você é que você tivesse uma família de fé, que nós chamamos hoje de igreja, e que você fosse um com essas pessoas. Nem todas as pessoas que são membros dessa igreja são família de fé em Jesus. Isso não é exclusividade dessa igreja, é da igreja espalhada pelo mundo inteiro. Porque tem gente que vem, que gosta do ambiente, que se aproxima, que se torna parte da parte administrativa dessa família, mas não consegue se tornar um em relacionamento. E esse é um milagre que precisa ser alcançado. Cristo orou por isso, ele planejou isso e tem uma motivação para isso. Agora, eu quero que você entenda que quando Jesus diz que a preocupação dele é que nós sejamos uns com os outros e com ele, não quer dizer uniformidade, quer dizer unidade. Qual é a diferença de unidade e uniformidade? Bora. Quando eu digo a palavra uniforme, o que lembra você? Grupo. Na minha cabeça vem escola, não é isso? Não é isso? Por que lembra de escola?
A Vera não gosta de lembrar de escola. Por que lembra de escola? Porque na escola todo mundo tem uniforme. O que o uniforme faz com aquelas crianças? Identifica. É só na escola que tem uniforme? Onde mais tem uniforme? Trabalho, time de futebol, o pessoal não desliga. Basquete, profissões, não é? O bombeiro tem que ter uniforme, o policial tem que ter uniforme. O uniforme ele fica vinculado com missão, não é? Mas o uniforme ele vai mostrar que toda pessoa que se veste daquele jeito tem um jeito só de ser. Ser uniforme é como ser parte de uma linha de montagem, sabe? Numa fábrica, a linha de montagem fabrica peças, todas elas devem ser iguais. A gente chama de uniformes, da mesma forma, entende? Quando Jesus ora pela gente, Ele não está pedindo que nós sejamos uniformes, Ele está pedindo que nós sejamos uma unidade. A unidade que Jesus quer é que todos nós estejamos intrinsecamente ligados, apesar das nossas diferenças. Apesar de você e eu não termos nada a ver um com o outro, eu sou bonito e você já também é bonito. Apesar disso, Jesus quer que a gente possa se unir, porque dentro do plano perfeito dele, nós vamos nos encaixar e completar as lacunas que faltam uns nos outros. Jesus não quer uniformidade, Ele quer unidade. A unidade vai respeitar as suas características, porque existem características especiais que Deus colocou em você, que vão completar a minha vida, que vão completar a vida dos irmãos ao seu redor, e vão nos fazer muito melhores, mas muito melhores. Agora, se nós vivermos distante desse plano e dessa oração que incomodava o coração de Cristo, nós vamos viver sozinhos, aflitos, sempre maus, porque aquilo que nos completa e nos faz melhor está longe de nós. É por isso que a preocupação de Jesus é que nós fôssemos um. A pergunta é, olha só, Jesus ele inicia seu ministério e no primeiro mês, provavelmente, ali 2, 3 meses no máximo, ele fecha o grupo de discípulos dele. Ele anda com esses discípulos cerca de 3 anos e meio, vivendo com eles 24 horas por dia. E mesmo tendo um líder perfeito, um mestre por excelência que é Jesus, ainda teve um que se desviou, mas 11 permaneceram. Jesus mantinha essa união e ora, agora que ele iria partir, ora para que Deus mantivesse eles juntos. Olha só o trabalho que dá formar uma unidade. 3 anos e meio, andando 24 horas juntos, para que eles se tornassem um. Como é que a gente vai se tornar uma unidade, se reunindo uma vez por semana, num domingo, durante 2 horas? Como? E mesmo que você venha a todos os cultos e todas as atividades, eu continuo repetindo a pergunta: como é que nós nos tornaremos uma unidade se a gente só se reúne nesse ambiente? Não dá. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa
fazer coisas do dia a dia juntos. Com quem você de fato tem unidade na vida? Com a sua família, com as pessoas que você mora com elas, não é isso? Exatamente essa é a característica da igreja primitiva. Eles passavam todos os dias um na casa dos outros, sempre juntos, fazendo a unidade que Jesus tinha orado por nós. Se a gente não começar a investir tempo para estar uns com os outros, vai ser impossível que nós nos tornemos. Semana passada, eu estava lá com a dona Marilza, enquanto eles ainda não tinham retirado o corpo do seu rei de lá. Uma situação muito chocante. E eu conversava com ela, e aí ela foi e me disse, o testemunho que eu falei no outro domingo, né? O seu rei tinha caído, tinha machucado os joelhos, e mesmo assim, com o joelho machucado, quando ela acordava de manhã e chegava na cozinha, ele estava orando de joelhos. É diferenciado, né? Sabe quando eu ia descobrir isso? Nunca. Quem sabe dessa intimidade? Quem convive com ele? Agora, qual seria o impacto se eu visse isso na vida do seu rei? Será que isso me afetaria ao ponto de falar assim, rapaz, se o seu rei faz com o joelho machucado, eu que eu tenho os meus aqui, está tudo bonzinho, é contagioso. Lá em casa, todo dia quando o Gabriel acorda e ele vai para a sala, ele me encontra sempre com a Bíblia aberta na mão. Sempre. Todos os dias. Sem parar. Não é porque eu sou bonzinho não, sabe? É porque eu preciso. Sabe como isso acontecer? A gente deu uma Bíblia nova para ele. Eu sento no sofá e ele senta no outro para ler a Bíblia. Eu não sei quanto tempo demorou para que isso acontecesse. Eu sei que eu não precisei pedir para o Gabriel fazer. Porque o Gabriel valoriza tudo que eu valorizo. Ele é meu filho. Entende? Se nós começarmos a viver essa unidade, a gente vai ver algo sobrenatural acontecer. O verso 22, Jesus ele diz, falando dessa unidade ainda, ele diz: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Jesus ele está dizendo, a glória que o Senhor me deu para, como um ser humano normal e comum, revelar-se a Deus, essa glória agora eu passei para eles. Glória é aquele tipo de palavra que a gente vive repetindo e a gente não sabe muito bem o significado, sabe? O que quer dizer glória? Dá um Google aí, vê no dicionário. É para ver o significado de glória, entendeu? Não é para ver quanto está o jogo. Glória, 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 glória. Qual o significado de glória? Grandeza, honra, orgulho. Às vezes a gente usa a expressão glória dizendo assim: fulano de tal alcançou a glória. Não é isso? É o ápice de algo, né? De fato, glória tem esse peso.
ele está relacionado a uma virtude, a um talento, a alguma obra que alguém fez e é reconhecida por causa disso. Não é à toa que quando nós falamos que alguém chegou ao ápice da glória, a gente relaciona com um feito individual. Quando alguém faz algo glorioso, o aplauso vai para quem fez, certo? Então a gente vai sempre relacionar glória com mérito próprio. Só que o texto aqui diz que não é assim que acontece em relação ao nosso relacionamento com Deus. Porque Deus, Ele glorificou o seu Filho Jesus, e Jesus deu essa glória para nós. Hoje nós somos gloriosos, porque nós recebemos essa glória de graça. Jesus, Ele diz, aquilo que o Senhor me deu, eu dei para eles. Jesus como homem, como essa glória se manifestava? Simples. Em qualquer lugar que Jesus chegava, o ambiente era transformado. Não era assim? Ele chegava num lugar e de repente tinha alguém doente e era curado. Existia alguém possesso por um demônio e Jesus expulsava. Existia alguém aflito com uma dúvida sobre a eternidade e Jesus esclarecia com seus ensinos. Onde Jesus estava, a glória de Deus era manifestada através dele. E agora? Agora a glória de Deus é manifestada através da sua vida. Jesus orou por você. A preocupação é que você fosse para que a glória dele fosse manifesta. Só que tem um detalhe. Você percebeu que ele diz: e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Jesus parece dizer que a glória dele ia se manifestar dentro da nossa reunião como igreja. Apesar da glória de Deus poder se manifestar em você individualmente, de forma geral, sabe quando ela se manifesta? Quando a sua família é reunida. Quando todos os irmãos, filhos do mesmo Pai, se reúnem. Jesus mesmo diz: 2 ou 3 é o necessário. Quando eles se reúnem, a glória de Deus vai se manifestar. Irmãos, não existe como algo que Deus determinou deixe de acontecer. Se Deus disse que vai acontecer, acontece, ponto final. Não existe possibilidade para Deus. Se Ele diz, é fato. Amém? Se Ele disse que nos daria essa glória já está sobre nós. Acabou. É por isso que Satanás, ele nunca vai lutar para impedir que essa glória se manifeste, porque é impossível, é uma ordem de Deus, é um fato. Sabe para que ele luta? Para que nós não sejamos um. Como é que ele pode impedir que essa glória se manifeste? Nos afastando uns dos outros, quebrando relacionamentos, ocupando o nosso tempo, tirando o nosso foco, fazendo com que os nossos olhos só consigam enxergar o nosso umbigo. Dia após dia, com situações mínimas, afastando uns dos outros. E as frases são sempre as mesmas, né? Pastor, eu não consigo, eu não tenho tempo, não dá. Olha, essa semana foi corrida e
Você sabe, né? E tem sempre alguma desculpa, ou até é justificativa. Mas o fato é que Satanás trabalha insistentemente só para nos manter longe uns dos outros. Não é à toa que Jesus, quando ora, ele disse assim: olha, eu não somente peço que você os tires do mundo, mas livres do mal, no versículo 15. Esse mal aqui, provavelmente a intenção de Cristo era livre-os do maligno, uma referência ao próprio Satanás. Qual é o trabalho de Satanás? Evitar a glória de Deus? Seria impossível. O trabalho dele é fazer com que nós venhamos nos afastar uns dos outros. É exatamente o mesmo trabalho que ele faz para destruir famílias. E com a família que é de Deus, não é diferente. Não é. Por isso saiba que Jesus orou por você. Por isso saiba que naquele dia terrível para ele, ele pensou em você. Por isso saiba que ele orou por Deus, clamando pela sua vida, para que você fosse um com aqueles que têm fé junto dele. Para que a manifestação da glória de Deus nunca parasse. Nunca. Se formos um, essa glória vai se manifestar. A glória, ela não tem um objetivo individual, ela não quer que alguém se torne um superstar, sabe? O objetivo da glória, segundo o verso 23, era para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os tenha amados a eles, como também amado a mim. Quando nós nos reunimos como um só, e passamos a conviver com essa glória de Deus que transborda das nossas vidas, as pessoas lá fora vão olhar para a gente e falar assim: puxa, eu não sei explicar, mas esse povo, quando está reunido, é diferente. Eu queria ter essa mesma alegria que eles têm, o mesmo jeito de viver deles, a mesma paz, a mesma tranquilidade. Eu queria fazer parte desse grupo aí. Eu quero ser um deles. As pessoas começam a observar a glória de Deus que chama a atenção da sua vista, e através disso eles começam a encontrar Cristo, porque Cristo é revelado em nós pela sua glória. As pessoas começam a chegar e dizer assim: puxa meu, que legal isso aqui. Aí a gente vai e aponta Jesus para essa pessoa. Então, o que você está achando legal não somos nós, mas é o nosso Senhor Jesus. Se você quer Ele na sua vida, você quer fazer parte desta vida, e aí as coisas são transformadas por esse poder extraordinário que há na palavra de Cristo, em dizer que a sua glória seria derramada sobre nós. O mundo vai ver, o mundo inteiro vai ver. Dificilmente de forma individual a gente consegue o mesmo efeito. Tanto é que quando Paulo ele começa aquilo que nós chamamos de missões, a cada cidade que ele chega, ele forma uma igreja, uma família de Deus, uma união de pessoas